Olá, meus queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos a este domingo à noite, dia 13 de setembro. Eu quero levá-los a mais um momento de compartilharmos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 22, do versículo 54 ao 62. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. O texto se refere a Jesus. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com Jesus. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Este também verdadeiramente estava com Jesus, porque ele é galileu. Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, eu tenho uma certa admiração bastante especial pela vida de Pedro. Por quê? Porque eu entendo ser ele o personagem bíblico, respeitando quem pensa diferentemente de mim, principalmente no Novo Testamento, que mais se assemelha conosco em função da proximidade que eu entendo que ele tem de nós no que diz respeito às ações, a palavras, a comportamento, a manifestação de sentimentos, as variações e oscilações da fé. Há quem pregue que seja Pedro, Paulo. Eu respeito. Para mim, é Pedro. Porque eu vejo que Pedro é alguém contraditório, mas é, ao mesmo tempo, alguém apaixonado pela causa de Jesus como nenhum outro, qualquer dos discípulos o foi. Pedro se posicionava como o mais valente de todos os que seguiam Jesus na sua época, mas, ao mesmo tempo, parece como covarde. Por exemplo, num ímpeto de coragem, ele quis andar sobre as águas como Jesus. Começou a andar, mas, por medo, começou a afundar. Coragem e medo. Não é? Certa ocasião, chegou a cortar a orelha do servo de um sumo sacerdote para defender Jesus. Mas na hora da verdade, como a gente acabou de ver em Lucas 22, ele negou Jesus por 3 vezes, na mesma noite, num espaço curtíssimo de 1 hora de tempo. E diante de pessoas simples da sociedade, serviçais, inclusive. Pedro se escondeu atrás de mentiras esfarrapadas, pois ele não quis ser reconhecido como colaborador, como discípulo de Jesus, mas arrogante, em certa ocasião, ele declarou que, se todos os demais discípulos abandonassem ou negassem a Jesus, ele, Pedro, jamais o faria. Ele foi o primeiro a fazer. Admiro, contudo, Pedro, pois ele tinha suas virtudes e, na minha opinião, se sobressaía ante os demais discípulos. 4 exemplos do que eu estou dizendo. Primeiro, Pedro era voluntarioso. Eu vejo isso como uma virtude. A gente pode dizer que Pedro é o que nós chamamos de pau para toda obra. Sempre que Jesus precisava de alguém para caminhar com ele, para estar com ele, para visitar junto a ele, Pedro se apresentava ou era convocado por Jesus. E jamais se esquivou. Pedro tinha compromisso e responsabilidade para com as coisas do reino de Deus. Segundo, Pedro era alguém que sempre estava à disposição. Não me recordo de nenhum apelo feito por Jesus, em qualquer das situações de seu ministério, para que os seus discípulos fossem com ele a algum lugar, fizessem isto ou aquilo. Pelo contrário, eles sempre estavam à disposição, Pedro era um deles. Outra coisa, Pedro era impetuoso. Ele era alguém atirado, arrojado, servil, trabalhador, como dissemos, pau para toda obra. E 4, Pedro chamava para si a responsabilidade. Mesmo que os demais discípulos ou seguidores de Jesus não se pronunciassem, Pedro assumia a frente e declarava. Ele se manifestava verbalmente, ele expunha a sua opinião e falava o que pensava, o que tinha no coração. Pedro não só chamava para si a responsabilidade das coisas, como tinha responsabilidade também para com as coisas de Deus. E aí, queridos, dentre as várias virtudes que a gente podia citar de Pedro, Lucas capítulo 22, de 54 a 62 versículos lidos, nos permite visualizar pelo menos uma sobre a qual eu quero que nos detenhamos nesta noite, que é a seguinte. Olhem para os versículos 61 e 62.
Pedro tinha capacidade de reconhecer que errou. Eu percebo e vejo que poucas pessoas são capazes desse ato de tamanha nobreza. Vamos aos fatos. Olhem para o versículo 60. Quando o galo cantou, Pedro reconheceu a sua estupidez ao negar Jesus diante das pessoas e chorou amargamente. De novo o 60. Quando o galo canta, Pedro reconhece que naquele momento ele não tinha sido fiel a Jesus, como aliás, ele, Pedro, prometera a Jesus. E espontaneamente propôs no seu coração. Verso 60. Quando o galo canta, Pedro reconhece que naquele momento ele deixa de dar brilhante testemunho do senhorio de Cristo na sua vida. Quando o galo canta, verso 60, Pedro pode repensar a vida, pôde repensar e ver que naquele momento, diante de criados, pessoas simples da sociedade, ele fracassou na sua missão de testemunha de Jesus, apesar de toda a sua fé piedosa. No verso 60, quando o galo cantou, Pedro pôde perceber que ali, naquele momento, não tinha dado conta do recado, apesar de todas as suas boas intenções. Tem uma história contada por Kurt Martin, uma vítima do nazismo. Certa vez ele disse o seguinte: quando buscaram os judeus, calei-me, porque não era judeu. Quando buscaram os inimigos do regime, não protestei, porque não me envolvia em política. Quando buscaram os ciganos, também fiquei quieto, porque não era cigano. Quando recolheram os homossexuais, nada disse, porque eu não era homossexual. Quando, enfim, vieram me buscar, não havia ninguém para protestar a meu favor. Nós também somos meio assim, né? Quase sempre orgulhosos, autossuficientes da nossa fé, da nossa confiança, da nossa religiosidade, espiritualidade, piedade religiosa. Quase sempre nos achamos e até nos julgamos melhores, superiores, mais crentes, mais fervorosos, mais santos, mais espirituais, mais piedosos, mais comprometidos espiritualmente com Deus que a maioria dos demais outros servos do Senhor que conhecemos. Pedro é um personagem riquíssimo em permitir-nos extrair lições dos fatos, dos episódios que envolveram a vida de alguém que um dia, recebendo e aceitando o chamado de Jesus, se tornou seu discípulo, seu seguidor. Que lições são essas? Primeiro, todos somos vulneráveis e estamos sujeitos ao erro. O relato bíblico nos permite acompanhar, queridos, passo a passo, a queda de Pedro ao negar a Jesus diante dos criados, reunidos ao redor de uma fogueira no pátio externo da casa do sumo sacerdote, local esse, aliás, onde Jesus estava sendo julgado. Vamos aos passos. Primeiro, Pedro começa, dando o primeiro passo para sua queda, com orgulho, com soberba. A prepotência, a arrogância autossuficiente. Olha o versículo 33, ele diz assim: Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão como para a morte. Segundo passo, verso 45, ele prossegue com a falta de vigilância e oração, porque o texto diz: levantando-se Jesus da oração, foi ter com os discípulos, e Pedro, óbvio, e os achou dormindo de tristeza. Ele caminha com a tentativa de enfrentar as forças das trevas com as suas próprias armas, usando seus próprios artifícios e recursos. No verso 50, que a gente já citou, ele desfere um golpe com espada e corta a orelha do servo de um dos servos do sumo sacerdote. Ele avança na queda ainda mais, seguindo Jesus de longe, verso 54. E culmina com o estar presente onde não devia estar. O se assentar com quem não devia. A roda de escarnecedores, verso 55. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Queridos, Pedro se expôs a um ambiente mundano, perigoso, pernicioso, tentador, mau e incrédulo. Pedro, de longe de Jesus que estava, facilitou o erro, a falha. Isso nos revela um fato. Ninguém está imune ao erro. Ninguém é isento de falhar, de cometer um erro, de pecar, principalmente quando substituímos em nossas vidas as coisas de Deus. Como, por exemplo,
o culto, a escola dominical, a comunhão com os irmãos, as programações da igreja, pela TV, por uma festinha, por um passeio, pelo sono. Paulo afirma o seguinte: quem julga, quem pensa, quem acha que está de pé, olhe para que não caia. Segunda lição que nós podemos extrair desse texto, olhe para o versículo 61. O pecado não é imperdoável quando acompanhado de um coração sinceramente arrependido. Lemos o seguinte: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Queridos, isso é algo fantástico e maravilhoso nas suas entrelinhas. Primeiro, porque revela que Jesus não abandonou Pedro, ainda que esse estivesse seguindo-o de longe. Segundo, revela que Jesus não negou conhecer a Pedro, que este fizera para com o Senhor. Pedro nega Jesus, Jesus não nega Pedro. Pedro nega conhecer Jesus, Jesus não nega conhecer a Pedro. Revela um Jesus que diz a Pedro com este olhar que toda aquela sua arrogância, altivez, orgulho, autossuficiência, nada lhe valeram na hora da mais absoluta verdade. Quarto, revela um Jesus compassivo, amoroso, que não recusa, não aponta o dedo aos erros, às falhas e pecados das pessoas, mas as vê como carentes, como necessitadas da compaixão, do amor, do perdão divinos e estende a sua mão de misericórdia como fez para com Pedro. Quinto, revela um Jesus que perdoa aquele que erra, aquele que falha, aquele que peca, mas, arrependido, sinceramente, chora, lamenta, confessa e abandona o erro. Pedro nos permite, então, que visualizemos essas duas lições aqui na passagem de Lucas 22. Pela proximidade que Pedro tem conosco, em relação ao que fazemos e o que ele fazia, a como ele se comportava e nós nos comportamos, ao que ele falava e o que nós falamos, a certos posicionamentos dele que muitas vezes nós temos. Primeiro, todos somos vulneráveis. Todos estamos sujeitos ao erro. Nenhum de nós está isento de errar, de falhar, de negar Jesus, de na hora do vamos ver, pensar e repensar e não confessar. Todos somos vulneráveis. Nenhum de nós é melhor e é mais que o outro, maior que o outro. Segundo, o pecado não é imperdoável quando acompanhado de um coração sinceramente arrependido. Isso nos faz pensar na máxima: pecado confessado, sincera e arrependidamente, é pecado perdoado. Que Deus nos abençoe. Todos desfrutemos de uma boa noite, uma boa semana, da paz do Senhor nos nossos corações. Queridos, um beijo. Tchau, gente.